E voltou a chover durante a tarde da última terça-feira e também à noite em grande parte do estado de Minas Gerais. Algumas regiões, inclusive, tiveram queda de granizo. Muriaé, na zona da Mata Mineira, foi uma das cidades fortemente castigadas pela chuva. O temporal veio junto de uma tempestade de granizo e com ventos muito fortes. O teto de um posto de combustíveis que fica na entrada do bairro Patrimônio São José veio abaixo com a força dos ventos. Em seguida, a cobertura de um outro posto, localizado no bairro Padre Tiago, também foi destruída. Nas duas ocorrências, ninguém se feriu. Essa faculdade ficou totalmente alagada após parte do teto desabar. O bairro São Francisco e diversas outras regiões da cidade também foram atingidas pelo temporal. Desde ontem, os moradores de Muriaé e região seguem sem fornecimento de energia devido a danos causados na rede. A Energisa, companhia responsável pela distribuição de eletricidade na região, informou em nota que equipes trabalham para normalizar e reparar os danos na rede. Ainda de acordo com a empresa, 72 mil clientes estão sem luz. Olha o tamanho da árvore aí, caiu, gente. Outras regiões do estado também tiveram danos causados pela chuva. Em São João del Rei, o granizo voltou a cair. Durante 20 minutos da tarde de ontem, vários telhados, árvores e carros foram destruídos com a força dos ventos e pedras. Em Três Corações, no sul de Minas, o telhado desse supermercado desabou. O teto da quadra de uma escola estadual da cidade também veio abaixo. O prefeito da cidade, Gordo Dentista, declarou estado de calamidade pública provocada pelas chuvas. Olha, as imagens são impressionantes. Nós vamos falar agora com Pedro Banenberg, porque as chuvas, Pedro, causaram danos em diferentes cidades, deixaram centenas de desalojados e também desabrigados em Minas Gerais. O que você traz de atualização para a gente, Pedro? Pois é, Elias, mais uma vez, boa noite para você, para quem nos acompanha. Elias, são 700 pessoas aqui em Minas, dado atualizado hoje pela Defesa Civil, 700 pessoas que estão fora de casa devido a esses temporais. Entre essas pessoas, estamos falando de mais de 500 pessoas que são desalojadas e quase 200 desabrigadas. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? As desabrigadas é aquelas onde não há como voltar para casa devido a algum problema estrutural. As desalojadas é aquelas que precisaram deixar as casas por um período e estão em casas de parentes nesse momento. Olha, a boa notícia, Elias, é que não houve mortes ou pessoas gravemente feridas nesses casos. Pelo menos essa é a atualização que a Defesa Civil nos passou. Conversei por telefone com o coordenador da Defesa Civil do Estado, o Tenente Coronel Sandro, que passou uma atualização sobre esse trabalho que tem sido feito. O governo está mobilizando aí diversas autoridades, especialmente, Elias, para restabelecer os serviços essenciais. Nós assistimos na reportagem milhares de pessoas sem energia elétrica, algumas sem abastecimento de água. Em algumas cidades, Elias, para você ter ideia, o dano foi tão grande que não há sequer sinal de telefone. Parcialmente foi caído, caiu na verdade o sinal de telefone em várias cidades devido a esse temporal. Chuva muito forte, com granizo, muito vento, casas foram destelhadas. Olha, imagens inclusive de carros, veículos que estavam na rua e as pedras de gelo, de granizo, furaram os veículos, os vidros dos veículos, para-brisa e o vidro traseiro, de tão forte de fato que foi essa chuva. E também essas pedras de granizo impressionaram pelo tamanho. Em algumas regiões, Elias, para a gente comparar aí para o nosso telespectador, essas pedras chegaram mais ou menos ali do tamanho de um ovo, mais ou menos, para você ter ideia do tamanho realmente do impacto que isso tem causado. Olha, os municípios mais atingidos estão no sul de Minas, na Zona da Mata e na região do Campo das Vertentes, conforme informações da Defesa Civil de Minas Gerais. Hoje, mais cedo, o governador Romeu Zema cancelou todas as agendas que ele tinha para se dedicar a essa cobertura, a esse atendimento às famílias atingidas. Ele deu algumas declarações sobre o suporte do Estado. Vamos acompanhar a fala do governador.
pelo que eu tomei conhecimento, é a maior tempestade da história da cidade. Acho que nem a Energisa, que é a empresa de energia, nem o prefeito que mora aqui há mais de 60 anos já presenciaram algo igual. Eu que acompanho todos os municípios de Minas também nunca tinha visto tanto telhado voar, tanto dano como nós presenciamos aqui no dia de ontem. E estive com o prefeito, percorremos aí diversas áreas da cidade que sofreram danos, estão sendo levantados. O prefeito já me informou que a prefeitura estará ajudando aquelas famílias mais carentes que precisam de um reparo mais emergencial. E eu já solicitei à minha Secretaria de Desenvolvimento Social também, que assim que a Prefeitura tiver um levantamento mais completo, que seja enviado para nós, Estado, também estarmos aqui colaborando, principalmente com essas pessoas que não têm condição de repor o seu telhado ou de repor aquilo que foi destruído pela ventania. E além do impacto humano, né, Elias, eu conversei com vários produtores da região hoje por telefone, que me contaram sobre os impactos. Muitas lavouras foram destruídas, especialmente de café e de uva, dois produtos bem interessantes ali, bem peculiares da região sul do estado, né? É uma situação que se repete ano a ano no período chuvoso. Infelizmente, mais um ano começando aí o período chuvoso agora em outubro, com esse impacto para as famílias. Elias. Pois é, Pedro, triste demais e claro, a gente também aí, a nossa solidariedade a quem perdeu tudo nessa situação, em todas essas ocorrências. E ainda hoje, você que me acompanha, nós vamos trazer como é que vai ficar o tempo amanhã no Sudeste, mas olha, infelizmente a previsão é de mais temporais e chuvas fortes agora a partir dos próximos dias, ainda com previsão de queda de granizo e outras também questões como ventos fortes, ainda nessa edição, então permaneçam com a gente. Pedro,